amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E mais uma vez estamos aqui com bastante alegria, vencendo o nosso propósito da leitura bíblica anual, nesse 17 de dezembro, como ontem me referi, estando em viagem, tivemos um pouco de dificuldade de entregar o devocional logo pela manhã, mas não deixamos de estarmos juntos, ainda que mais tarde, e agora trazendo mais uma vez os comentários do texto deste dia referente a esta leitura, a partir do Velho Testamento, nos profetas menores. Hoje o livro é o livro de Naum, o profeta Naum. E ambos, entre ele e o profeta Jonas, têm em comum a profecia focada e direcionada acerca de uma potência mundial na época, chamada Nínive. E sendo que claro, profetizou em momentos diferentes do outro, pelo menos uns 100 anos aproximadamente de diferença dentro da timeline dos profetas, sendo que o profeta Naum era contemporâneo do profeta Joel. Mas também diferencia o conteúdo da mensagem profética de ambos a Nínive, porque em Jonas vamos ver Deus agindo com misericórdia através da profecia de Jonas, levando o povo de Nínive ao arrependimento. Agora, Naum, não, ele profetiza o juízo do Senhor e a destruição de Nínive, o que vem de fato a acontecer. Ele fala acerca de quem é Deus, a sua natureza, um dos aspectos que nem sempre se observa, mas ele é aquele Deus que também é Deus zeloso, vingativo, tem ira, a fúria dele, ele é um Deus que castiga, e então toda esta natureza divina, ela também se revela através de eventos e elementos da natureza e até mesmo circunstâncias geopolíticas. Então aqui ele fala que Jonas, ou melhor, que Nínive vai sofrer coisas que a natureza revela, e é terrível quando isso acontece, vendavais, tempestades. Olha só, ele dá ordens, os oceanos secam, os rios desaparecem, os pastos verdejantes. E aqui ele faz menção sobre áreas que, para Israel, no seu território é tão valorizado o verde, como nas colinas de Golã, os Líbano, lugares que é tão lindo, diante de uma região desértica, e mesmo assim os montes é lugar de... e tudo isso ele diz essas coisas, porque Israel viveu também terremotos, terra treme. Então toda essa imagem de destruição é passado para a profecia sobre Nínive. E assim ele vai tratar especificamente na sua profecia com relação à sua destruição. No livro de Apocalipse, capítulo 8, também chega para um tempo muito horrível sobre a face da terra, que João tem a visão. Ele, quando vê o Cordeiro abrir o 7º selo do livro, e dali ele observa 7 anjos com 7 trombetas, e cada trombeta traz também um juízo divino.
uma execução do Senhor sobre a terra, a sua maldade, o orgulho, soberba. E é muito terrível, porque os elementos, né, que entram em cena mostram a grandeza da destruição. O primeiro anjo, ele toca a sua trombeta e terra, né, com um granizo. O granizo a gente viu há poucos dias ali em Erechim, tamanho de umas pedras. Imagina uma chuva de um granizo mortal, fogo com sangue, depois sobre o céu, sobre o mar, sobre os firmamentos, a lua, o sol, as estrelas. Então as etapas vêm vindo com um nível de destruição arrasador. Bem, o Salmo 136, ele exalta também o Deus de Israel e faz lembrar os grandes feitos do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Desde a morte dos primogênitos no Egito, a saída de Israel, o mar vermelho se abre, o tempo de provisão do deserto, e ele disse: dei graças ao Senhor. Ele derrotou o rei de Seom, o rei de Og, e a gente sabe o que significa a vitória de Israel sobre esses dois reis além do Jordão, e o quanto foi importante. E ele entregou as terras que eram das nações a Israel. Provérbios capítulo 30 também é muito importante, lindo, né? Quando o sábio pede duas coisas ao Senhor. Primeiro, não ficar nem pobre e nem rico demais, né? Por que ele pede isso? Porque se ficar rico, ele pode se esquecer do Senhor e negue o Senhor, diga quem é o Senhor, ele se basear na sua própria riqueza. E segundo, pobre demais, para que não precise roubar e com isso desonre o nome do Senhor, mas que o Senhor dê o suficiente. Que Deus nos abençoe para que nós não tenhamos nada que nos afaste dele. A paz.